Olá, bom dia, Bom dia. boa tarde, boa noite, conforme seja o caso. Bem-vindos a mais um episódio da Espiritualidade Escolar. Exato. Neste podcast eu e o Francisco falamos sobre a mente de acordo com as várias disciplinas e, particularmente no episódio de hoje, vamos falar sobre meditação, sobre o que é meditar e o que não é. E se calhar, antes de começarmos a entrar em pormenores, podíamos começar sobre falar sobre as nossas experiências pessoais. Sim, podem. Queres começar? Ou Podes começar tu. começo eu? Portanto, primeira vez que eu encontrei meditação ou experimentei práticas meditativas foi por volta de 2005, 2006, quando estava nos Estados Unidos e comecei a praticar artes marciais, era karaté. E ao mesmo tempo que não sabia se ia para o Karaté, também quis experimentar Yoga e fui-me inscrever também na aula de Yoga. E quando chega à aula de Yoga, o professor era o mesmo da minha aula de Karaté. E eu fiquei, o que é isto? E portanto foi um bocado engraçado porque ele de facto ensinava as duas disciplinas e integrava as duas na sua prática pessoal, na sua vida. E foi através dessas duas disciplinas, não é? Nomeadamente mais na meditação, no início foi mais no yoga e mais tarde mostrou-se também ser mais nas artes marciais, foi que eu fui introduzido. E no yoga, o tipo de meditação inicial a que fui introduzido eram meditações guiadas no fim da aula, não é? Okay. Normalmente quando se faz uma aula de yoga, e quando aqui eu estou a falar da aula de yoga, nas asanas, nas posições, nas posturas, no fim chega-se à Shavasana, que é a posição do morto, e durante a posição do morto, não é? Há uma instrução do professor para, não é? Modificar a respiração, relaxar, e ele, além disso, fazia verdadeiras meditações guiadas baseadas na tradição de yoga que ele seguia. E tive experiências incríveis durante essas meditações, e aquela combinação de esforço físico, depois de relaxamento e intenção, e depois as visualizações que ele adicionava, foram momentos para mim transformadores realmente da minha vida. No lado das artes marciais foi sempre mais uma meditação em movimento, não que isso também não seja verdade no yoga, não é? Quando há as trocas de pose, também há a continuidade das trocas e assim. Mas nas artes marciais havia sempre um período, no início e no final, às vezes, que se chama mokuso em japonês, que é simplesmente a instrução é calmar a mente. Okay. Pronto, não há mais. Enquanto no yoga havia muitas visualizações elaboradas, desde imagina cores, números, posições, instruções muito específicas. Ali na tradição japonesa era mais calma a mente. O quê, como, quando, não interessa, vais praticando e um dia vais perceber. Exatamente. E portanto era um bocado contrastante, mas também bastante interessante. E pronto, e depois fui aprofundando nesses dois ramos sempre também mantive essas duas práticas e mantenho até hoje essas duas práticas. E com hiatos ao longo da vida. Claro, pois é normal. Mas gosto, não é, dessas duas tradições. Mais tarde tive contacto com o Mindfulness, já enquanto neurocientista tive contacto com o Mindfulness e fiz um curso de Mindfulness também. E também, pronto, enquanto cientista, o Mindfulness fez todo o sentido para mim porque era o destilar, mas já vamos falar disso. Sim, exatamente. Sim, exatamente. Então e tu, João, como é que Pois, para ti? É assim, eu tenho um trajeto mais curto que o teu. Eu comecei a meditar, é normal. Eu comecei a meditar mais ou menos há 4 anos, mas a minha via de entrada foi através da respiração. Eu, já antes de meditar, não sei, há 6 anos, 7 anos atrás, comecei a treinar muito a respiração, fazer exercícios de respiração. Entretanto, também começou a surgir o Wim Hof. Sim. Se calhar alguns de vocês aí em casa conhecem, de certeza. E a respiração fascinava-me. Eu, na altura, praticava muito desporto, ténis, futebol, então a respiração era uma parte essencial. Houve uma vez, que enquanto estava no YouTube e a vasculhar, deparei-me com um senhor chamado Alan Watts, e que achei muito interessante. O Alan Watts, se alguém não conhece, era um filósofo inglês que retirava muito da sua inspiração do Oriente. E, entretanto, decidi comprar um livro dele. Agora não me recordo o nome, mas ao ler aquele livro percebi-me que
não percebia nada do que ele estava a escrever, mas que havia ali qualquer coisa fascinante. Sim. E o Alan Watts, obviamente, era alguém que promovia a meditação e foi essencial para trazer muito da tradição contemplativa aqui para o Ocidente. Depois de ler o livro dele, comecei a praticar assim aos poucos. Ia vendo tutoriais no YouTube, ia experimentando. E sabes que tipo de meditação existe? Sim, no início era mindfulness básico, ou seja, era controlar a respiração, fazer um body scan, ou seja, começares pela cabeça, ires até aos pés, sentires o teu corpo. Portanto, várias formas de interocepção, ter a noção das sensações corporais e comecei-me a sentir bem. Especialmente eu que sou uma pessoa que tem uma mente muito agitada, senti que o mindfulness conseguia-me trazer mais paz e mais concentração. Sem dúvida. E, no meu caso, a partir do primeiro dia que comecei, nunca larguei. Porque aquilo foi para mim tão transformou, porque deu-me uma ferramenta na minha caixa que dava para muitas coisas. E depois, entretanto, comecei a experimentar outros tipos de meditação. Comecei a meditar de olhos abertos, que é assim a nível de tradições contemplativas é o Dzogchen, que é uma meditação de olhos abertos, onde depois também podemos abordar um bocado isto, de certa forma, para tentar dissolver aquela sensação de eu. Mas vamos falar um bocadinho mais tarde, não vale a pena entrar agora aqui Não, por nós. podemos entrar. É? Acho que Ok, sim. ok. Que vai ao encontro do que é para ti, João, a meditação, não é? Posso oferecer algumas definições muito cruas, que é, não é? A origem da palavra meditar vem do latim, que significa contemplar, ponderar ou refletir. Exato. Meditar é algo disso, mas não só, não é? Tem mais. É a ligação entre o corpo e a mente, é a atenção à respiração. O que é que mais é para ti? Ou seja, definir o que é meditar para mim é muito difícil, não é? Porque a meditação por si só é uma prática não conceptual, ou seja, em teoria é difícil definirmos através de palavras. Mas uma analogia que eu gosto para descrever o que é meditar é uma analogia que há uma pessoa que está na floresta durante a noite e está à procura de fogo. E está à procura desse fogo com uma lanterna. Obviamente que isto é algo absurdo, não é? O fogo por si não precisa de outra fonte de luz para ser encontrado. Então eu acho que a meditação permite-nos esta realização, que é muitas das coisas que nós procuramos não precisamos de ferramentas extra. Está aqui ao nosso alcance. Adorei essa analogia, porque procurar o fogo da noite com uma lanterna, não é? Exato, exatamente. Pois, para mim vai nesse sentido, que é tentar experienciar. A primeira coisa para mim foi, ao longo da prática também acho que as coisas vão mudando um bocadinho. E para mim a primeira coisa foi experienciar um momento. E ver o que é que está realmente a acontecer aqui, agora, não é? Não na minha cabeça, mas no meu corpo, não é? Estou sentado, tenho os pés assentes no chão, tenho uma pessoa à minha frente com quem estou a falar, estou a respirar, estou a mexer a cabeça e os dedos, algo como forma de expressão inconsciente, não é? Perceber o que é que se está a passar. Exato. Comigo e com a prática estendendo cada vez mais ao ambiente, não é? Andar na rua. E isso para mim foi muito libertador, porque também sofro dessa cabeça muito agitada. Exato. E depois, à medida que fui praticando, foi também uma maneira de me conhecer. Sim, sem dúvida. De começar a tirar as camadas de ruído que me vêm de fora, impostas pela cultura, pelos meus pais, pelos meus pares. E em algumas experiências profundas de meditação, naqueles retiros em que eu fazia às vezes retiros na montanha, que eram vários dias, e tínhamos regimes de meditação mais pesados do que o normal, algumas realizações sobre a minha natureza pessoal que foram reveladoras e transformadoras, no sentido que reorientaram a minha vida e a minha maneira de me ver e de me conhecer de uma maneira que, lá está, é muito difícil pôr em palavras. Sim, com certeza.
É sempre muito difícil. Não é? E aquela realização da... Mas isto, se calhar, também tem um outro podcast que é da dualidade e não dualidade. Exato, exatamente. Não é? Aquela realização do contínuo que eu intelectualmente já teria percebido que é tudo feito de átomos, portanto, somos todos aquele clichê do pó das estrelas. Exato. Mas outra coisa é sentir esse facto, que há uma continuidade de matéria entre tudo. Sim, não há aquela separação. Não há a separação que nós aparentemente percebemos através da nossa percepção e da nossa experiência enquanto seres humanos, na maior parte do tempo. Sim, eu consigo também me rever um bocado nessa experiência, no sentido que uma das lições da meditação é aquele colapso do objeto e do sujeito. Ou seja, deixa de haver aquela separação de eu estou aqui e o mundo está ali. Isto, obviamente, em termos subjetivos, não é? Não vamos entrar aqui na parte física, estamos a falar só da consciência enquanto fenómeno subjetivo, não é? Sim, exatamente. Nesse sentido, enquanto experiência subjetiva, de facto, não há aqui separação, não é? O que nós chamamos a nossa identidade é uma construção de pensamentos. E quando nós tentamos pensar o que é que nós somos através dos pensamentos, então temos que questionar que pensamentos é que sou eu e quais é que não são. Por exemplo, agora posso estar a pensar que era um corneto de chocolate. Vamos imaginar. O que é que isso diz sobre mim? Se eu acho que sou uma coleção de pensamentos, esse pensamento também faz parte da definição do meu eu. Então é aqui uma parte que começamos a perceber que definirmos através dos nossos pensamentos, se calhar não é por aí. Exatamente. Especialmente na experiência do mindfulness, aprendi muito isso, que é não me identificar nem com os meus pensamentos, nem com as minhas emoções. Exato. Eu não sou aquilo que estou a pensar, nem sou aquilo que estou a sentir. Até podíamos ir mais longe, eu não sou o meu corpo. Mas depois, então, o que é que eu sou? Exato. E aí complica muito. Se calhar começa a jornada muscular, se calhar. Sim, aí já começa a ir mais para as posições contemplativas. Exatamente. Portanto, antes de entrarmos por aí, o que é que não é meditar para ti? Explica, não é? Porque há muitas concepções que as pessoas pensam que não é meditar. Sim, se pudesses nos esclarecer um bocadinho. Sim, eu acho que a meditação, como outras práticas, quando começam a ficar mainstream, existe aqui um perigo enorme, que é o seguinte, que é, começam a ser criadas ferramentas de marketing e a prática começa a ser definida como aquela coisa que salva tudo ou faz tudo. E a meditação não é isso. Uma das coisas que as pessoas acham que a meditação é isto, aqui tem um bocado a culpa, pode ser posta em Hollywood também, ver nos filmes aqueles monges e sei lá o quê, é que meditar é deixar de pensar. E não, isso é errado. É errado e vai estragar a prática. Porque é a mesma coisa. Não penses no elefante cor-de-rosa. Não penses, vais pensar no elefante cor-de-rosa. A prática de meditação é observar. Ou seja, podes pensar à vontade, mas é teres a noção que estás a pensar. É teres essa consciência e observares os teus pensamentos. Outro aspecto da meditação que eu acho que não está a ser muito bem divulgado é que tu tens que meditar num sítio totalmente silencioso. E isto também não é verdade. Não é verdade, porque numa cidade esse sítio não existe. Exato. E às vezes o melhor é ir para um sítio de construção civil, com as brocas e tudo ali, e vais ver que se calhar dá para meditar também. Concentras-te nos sons, portanto a meditação não tem que ser feita em... Excelente. Não tem que ser feita em vácuo. Não é? Nem em condições ideais. Exatamente. Porque é principalmente uma prática interna de observação do que se está a passar. Portanto, pode estar a passar uma hora com picaretas e se for a altura de meditar, é nisso que se vai meditar porque é isso que se está a passar. Exatamente. E essa experiência é, de algum modo, sempre muito rica e muito interessante, a meu ver. Porque descobrimos sempre coisas sobre nós e sobre as coisas que vão acontecer. Com certeza. Que de outro modo nos passam ao lado. Sim, isso. Aliás, e outra coisa, outro dogma que foi imposto na meditação, que eu também acho que não valoriza o que a meditação é a ideia de que a meditação é um ato narcisista, que é um ato individual. Onde na realidade não é. A meditação é quase um projeto de nós sermos um membro mais produtivo e termos uma vida mais plena, que por consequência vai ter efeitos sociais, vai ter efeitos para muitas pessoas. Portanto, nesse sentido, eu não vejo a meditação como um ato isolado e individual, mas como um projeto social, na realidade. Sim, eu a mim vejo como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Existem mais. Exato. A meditação é uma, não é? Por exemplo, no yoga, o yoga tem os chamados 8 membros do yoga, em que as posturas é um. Sim.
as respirações, o chamado pranayama, é outro. Não é? Ainda há muitas mais. A meditação, que acho que é dhyana, é outro. Mas depois existe, não é, os valores, Sim. as práticas rituais, nos abstermos de coisas que nos dão prazer. Não é? Portanto, fazem tudo parte de ferramentas que eu acho que visam sempre o desenvolvimento do ser humano no seu melhor. Exatamente. E quando o ser humano está no seu melhor, quem beneficia é a sociedade. Exatamente. Não é? Exatamente. E falares nisso também, eu acho que existe outro aspecto muito importante da meditação, da prática em si, que é a meditação não é para ser feita como um ato isolado, ou seja, o objetivo da meditação é chegares a um ponto na tua vida onde a prática formal não é diferenciada do teu dia-a-dia. Exato. E isso aí é que é mesmo o projeto, ou seja, a meditação não é para ser vista como ok, eu agora vou meditar, e agora vou deixar de meditar, vou para a minha vida. Não, a nossa vida, na realidade, é uma meditação. Sim. E é estarmos mais presentes e mais no agora. Sim. E, portanto, à medida que a pessoa vai ganhando experiência, o objetivo é conseguir cortar essa barreira. Sim. E pronto, e agora ressurgiu este interesse na meditação na sociedade, no mainstream media, a meu ver, porque a ciência ocidental começou-se a interessar por esta meditação. Não é? Isto começou nos anos 70, só para termos aqui uma noção do que mudou. Não é? Nos anos 70, Benson faz os primeiros estudos a mostrar que a meditação é uma boa terapia para a hipertensão. Portanto, aqui não está a falar de conhecermos melhor, nem desenvolvimento pessoal, nem nada, não é? Que a ciência ocidental quer resultados concretos. Exato. E então, hipertensão é um problema, há muita medicação para a hipertensão, por que não experimentar esta outra coisa? Será que melhorava a hipertensão? E verificou que sim, de facto melhorava a hipertensão. Mas, nesta altura, a meditação era muito pouco estudada pela ciência ocidental. Passado mais ou menos 10 anos, em 1982, há o John Kabat-Zinn, sim, exatamente, que desenvolve este chamado mindfulness, em que ele também começa como isto é uma terapia e técnicas para gerir stress crónico. Não é para mais nada. Não é só para isto, é para stress crónico. Exatamente. E demonstrou que, de facto, este pacote específico que é o mindfulness é bastante eficaz a gerir stress crónico. E nesta altura, nos anos 80, quando ele publica este estudo, haviam dezenas de estudos por ano a ser publicados sobre a meditação. Avançando umas décadas, chegamos ao novo milénio, ao século XXI, e há o Davidson e o Lutz a procurar mecanismos que expliquem a razão pela qual a meditação funciona. Entretanto, já em várias coisas ficou bem estabelecido que a meditação funcionava. E nesta altura, por ano, para termos uma ideia, a ordem de estudos que são publicados é na ordem das várias centenas. Ou seja, 600, 700 estudos por ano sobre meditação. Ao contrário, há 30 anos atrás que eram 10, 15, 20. Sim. E a tendência neste momento é para aumentar e com a explosão de conhecimento que se está a dar, com o foco da ciência ocidental nestas práticas orientais, quer dizer que não existissem no Ocidente. Claro. Sim. Não é? Vários, a própria reza tem componentes de meditação. Isto é um bom exemplo para usarmos para falar sobre os vários tipos de técnicas de meditação que se possam usar. Sim, pode ser. Isso é uma ideia que nós, obviamente, somos mais a favor de ter a meditação num panorama escolar. Mas também não podemos excluir o valor que estas práticas contemplativas e tradições têm. Uns exemplos podem ser o Vipassana, não é? O foco na respiração, o próprio Dzogchen, que é a meditação de olhos abertos, que é uma prática, ou seja, não é uma prática que impõe dualidade, é uma prática onde que se usa... Podes explicar um bocadinho melhor? Os olhos estão abertos, mas onde está a atenção? Ou seja, os olhos estão abertos e para dar aqui um exemplo
pequeno do que é o desoxigênio é, por exemplo, nós estamos aqui numa sala, certo? E estamos a olhar para um canto da sala. E nesta prática o que nós tentamos fazer é quem é que está a olhar para esse canto? Ou seja, de onde é que vem aqui o sujeito? Ok. E é o estudo, e o estudo é a partir daí, é tentar desenrolar aqui o eu, ver onde é que está a referência. Outra tradição contemplativa é através dos koans, que é na tradição zen, e aqui nós meditamos com assim, frases pequenas ou com perguntas que supostamente levaram outras pessoas a um estado de iluminação, não é? Aquele estado. E como é que se processa isso na prática? Por exemplo, um koan muito famoso é perguntar o que é isto. E portanto nós vamos repetir esta frase, não tentamos responder. Deixamos só ela desenrolar e vemos para onde é que ela leva a nossa mente. Portanto estamos aqui a meditar, olhos fechados, olhos abertos e perguntamos o que é isto? O que é isto? O que é isto? E até é um tipo de meditação de mantra, não é? Mantra, exatamente. É uma meditação mais de mantra. Que se vai repetindo uma frase específica e observando. Sim, vamos observando o que vai acontecer. Exato. O objetivo não é responder. Sim. Mas por outro lado, os koans também podem ser muito confusos. Existem koans que são mesmo coisas estranhas, que é, por exemplo, cai um pêssego de uma árvore de uma laranjeira. Coisas assim muito estranhas que a pessoa fica ali e pá, isto aqui há qualquer coisa no nosso cérebro. Exatamente. E isso, aliás, é uma das críticas à tradição zen, que existem muitos estes jogos mentais. Sim. Mas eu acho que o koan foge um bocado disso. Eu acho que existe muito valor nessa prática e eu próprio já tive experiências pessoais a meditar com koans que foram bastante interessantes. É difícil pôr em palavras, mas é sentires uma abertura de espaço, sentires que o teu mundo não acaba só aqui no teu campo visual aqui pequeno. Existe quase uma expansão. Fantástico. Que é difícil de explicar. E portanto essas são algumas tradições contemplativas que eu tenho alguma experiência, mas de facto se tiveres outras aí que possas... As tradições, não é? Já referi no início, que eu estou mais familiarizado, as tradições ayurvédicas no yoga, não é? E depois nas artes marciais é uma mistura eclética, diria, de budismo com budismo zen com taoísmo. Depois o taoísmo também os taoístas também têm uma série de práticas equivalentes, é um sistema igualmente desenvolvido como o yoga, ou seja, tem a componente física, alimentar, visualização, respiração, técnicas de respiração específicas para coisas específicas, regimes de abstinência, tudo num sistema coerente deles, que é o sistema do Qi. Eles acreditam que é a coisa que é o Qi, que é a energia vital, e pelos comportamentos corretos tu vais cultivar cada vez mais energia vital, se fizeres as coisas que eles prescrevem que fazem bem. E apesar de eu não acreditar no conceito de energia vital, acredito nos resultados que eles obtêm com as práticas deles. Claro, exato. Porque já experimento, não só vi outras pessoas a fazer coisas incríveis, como sinto em mim mudanças e consigo alcançar feitos, não é? Através dessas práticas. Portanto, o que eu nesse caso acredito é que eles, não é, como aquilo foi desenvolvido empiricamente, eles chegaram a algo funcional e criaram toda uma estrutura teórica para explicar aquilo, mas tal como na nossa ciência, as nossas estruturas teóricas várias vezes são descartadas. Por nós não sabermos exatamente como é que funciona a gravidade, a nível de partículas, não é por isso que as equações do Newton não nos permitem mandar satélites para o espaço. Exato. Okay? Ou seja, e é dessa maneira que eu vejo o Qi e o Prana nessas tradições mais antigas. É o conceito, como é que se diz? A moldura teórica em que eles explicam as práticas que realmente dão resultados. E muitas dessas práticas são difíceis de executar sem utilizar essa referência teórica de imaginar o Qi a percorrer, claro. Não é? Por exemplo, o Qi a percorrer pelo corpo, no sentido da respiração percorrer pelo corpo, e de facto sentem-se coisas no corpo.
agora eu não acredito que seja o vitalismo Claro. na ciência que foi excluído no século XVIII ou XVII até. Portanto, no entanto, a maior parte do que se passa nós não sabemos. Sim. E uma maneira de acessar mecanismos que nós não temos explicação científica é utilizando estas outras explicações. E de facto conseguimos acessar a nossa fisiologia desse modo e transformá-la. Não, isso aí tu tocaste num aspecto muito importante que é a parte empírica. E o que algo que é fascinante nestas tradições, por exemplo, se lemos passagens do Upanishad, é que existem mesmo passagens onde eles fazem step by step, fazem mesmo um procedimento, é quase um método para investigarmos a nossa própria mente. E isso é que é fascinante. Como tu dizes, essa parte empírica está muito presente mesmo nestas tradições contemplativas. Sim. E depois o ato meditado tornou-se um projeto mundial, que é o Oriente começou e depois o Ocidente começa a meter peças e depois a junção dos dois cria aqui um produto final mais refinado. Exatamente, concordo plenamente. E temos o exemplo do mindfulness. Exatamente. Que utiliza um set limitado de técnicas de meditação com resultados incontestáveis. Sim, sem dúvida. Sim. Mas aqui agora então, desviando um bocado a conversa para os tipos de meditação, não é? Por exemplo, o que é que não é meditar, não é? A pessoa estar a ver televisão, está um bocado com os pensamentos em branco, não está a meditar. Essa pergunta que estás a fazer agora é uma pergunta muito difícil, porque isto depois também é um problema que aparece em muitos estudos, que é o seguinte, que é definir o que é meditar e o que é que não é complicado, porque meditar é estar no presente, não é? Nós podemos estar no presente a ver o pôr do sol. Sim. Não agora. Estamos ali naquele momento. Uma contemplação. Em contemplação, exatamente. Agora, o que eu diria, onde começa a ser, vamos falar sobre um exemplo. Estamos a meditar, estamos numa experiência, estamos num ato formal de meditação e, estamos ali, depois começamos a pensar, olha, quero ir ao McDonald's e sei lá o quê, depois começamos ali a pensar, ok, quero um Big Mac e sei lá o quê. Entretanto, já passaram 4 minutos da nossa meditação formal. A pensar sobre estas coisas que nos tornam mais gozos. Agora aqui a questão é, isto é meditar ou não? Não, é isso, exatamente. Depende do que tu fazes a seguir. Pois, se torna se é prática ou não. Pois, se voltares para trás. Se tu reparares que é isso que estás a pensar, mas não é isso que tu querias estar a pensar, é meditação. Exatamente. Pronto. Isso é a base do mindfulness. Exato. É se conseguires observar os teus pensamentos e saberes para onde é que eles estão a ir sem estares neles. Exato. Aquela analogia do que eu gosto mais, a minha pessoal, é do autocarro, não é? Os autocarros vêm, nós entramos. Os autocarros vêm, nós entramos. Não temos que entrar nos autocarros todos. E aqui os pensamentos são os autocarros e nós estamos na paragem, é a escolha de entrar ou não naquele pensamento que vai. Pois é isso. Imagina, se nós fôssemos uma personagem do Sims, nós teríamos uma caixinha de texto a dizer meditating, a meditar. Sim. Mas naqueles 4 minutos que nós estamos a pensar sobre hambúrgueres e nem estamos preocupados em voltar à meditação, o que é que nós estamos a fazer ali, não é? Será que conta com meditação? Nunca dá para dizer no momento, só dá para dizer a posteriori. Exato. Se te apanhares a pensar nos hambúrgueres e voltares ao teu foco, ao objeto, ou o que seja, que a tua técnica de meditação, ou o mantra, depende da técnica que estiveres a usar nesse dia, aí sim, o pensar em hambúrgueres é o substrato da meditação, não é? Porque a nossa cabeça, como tu disseste muito bem, não dá para parar de pensar. Não dá, é caótica. Não existe isso. E então o que existe é conseguir reparar naquilo que estamos a pensar, reparar quando é que estamos a mudar naquilo que estamos a pensar e se calhar num estado mais avançado, que já se aproxima mais de não pensar em nada, é reparar se há espaço entre os pensamentos ou não. Exato. E o que é que acontece nesse espaço entre o primeiro pensamento, o autocarro, e o segundo autocarro? Existe algum espaço ou eles vêm todos colados? Pois. E pronto, e já é mesmo a meditação, um tipo de meditação, não é? Exato. É isso que é o chamado open monitoring, que é a atenção aberta, por exemplo, que é não estás a focar em nada, não tens objetos, que a meditação estás só a ver os teus pensamentos a passar e ver o que é que passa. Sim, exatamente. Tu referiste aí num aspecto importante que é só podemos saber a posteriori. Sim. Que é depois do ato, aí é que podemos saber, porque eu acho que até também há outra forma de dividirmos a meditação categoricamente, que é através da meditação dualista e não dualista. E podemos explicar aqui um bocadinho que é a dualista vê que há uma separação entre sujeito e objeto. Portanto, o mindfulness
no ponto de vista geral, é uma meditação dualista, porque estamos a focar na nossa respiração como um objeto. Sim. Nós estamos aqui, eu, a ver a minha respiração. E as práticas não dualistas tentam tentam criar esse colapso entre objeto e sujeito. Sim. E depois também há várias tradições e muita gente que apoia um campo e outra gente que apoia o outro. Porque essa visão depois começa a ter contornos religiosos, não é? Tem a ver, mesmo nas tradições do yoga, existe essa divisão entre os dois campos e os campos do meio e depois vários sabores diferentes de filosofia. Aqui, acho que já não sei se é religião, se é filosofia, não é? Nesta fronteira um pouco clara sobre a natureza da realidade, não é? Se é uma coisa que existe ou muitas coisas que existem. Pois, sim, exato. Sim, pois aí também podemos ir para o idealismo, materialismo, exatamente, ver essas separações, o monismo, e depois também é um campo complicado em termos da metafísica. Exato. E depois as coisas. Outro episódio vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Yeah. Se houver interesse, claro. Exatamente. Não é? Exatamente. E então, e benefícios da meditação? Porquê que achas que é bom meditar? Pois, exato. Eu acho que aqui a meditação pode ser separada em dois aspectos, não é? Como tu disseste, e muito bem, já existe uma boa evidência científica que a meditação faz alguma coisa ao nosso corpo e ao nosso cérebro e tem efeitos benéficos, não é? Mas a outra parte da meditação que nos faz bem é aquela questão do empreendimento espiritual. Não estou a dizer de uma forma esotérica, mas estou a dizer daquele autoconhecimento. Eu acho que esse autoconhecimento dá-nos valor e é saudável, porque conseguimos perceber melhor o nosso lugar no mundo e perante outras pessoas e conseguimos ter mais informação e mais dados para tomar melhores decisões na nossa vida. Portanto, eu diria que podemos dividir nesses dois aspectos. Obviamente que muita gente hoje que medita só está focada num deles, que é, ok, vou meditar para, como disseste, baixar a atenção, dormir melhor, e isso aí é honrável, é perfeitamente, faz todo o sentido. Agora, o que é importante é as pessoas não se esquecerem que existe outro lado da moeda. Sim. Que a meditação é uma ferramenta muito boa para a introspecção. Sim, para mim, os benefícios claro, essa parte da busca espiritual e do crescimento, no sentido de, nós aqui quando falamos de espiritualidade, é sempre que é uma palavra muito conveniente para dizermos desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, isto tudo no mesmo saco. Mas, não é, por exemplo, meditação para mim é muito bom mesmo para baixar o stress. Exatamente. Para me ajudar também a definir aquilo que é importante para mim, encontrar os meus valores, não é? Porque quando estou ali a observar o que é que a minha cabeça vem e vai, permite-me perceber o que é mais importante e o que é acessório. Portanto, isso para mim é um grande benefício que eu tive da meditação, é uma clarificação de valores. E pronto, pois há todo os efeitos secundários que são comprovados a nível de imunidade. Claro. A Covid é muito bom meditar, porque o sistema imunitário fica melhor. Claro. As células, os glóbulos brancos aumentam. Exato. Com a baixa do stress, não é? Porque há também esse maior benefício, não é? Aquela coisa entre stress crónico é mau, stress agudo é bom. Exato. Não é? E a meditação ajuda a baixar o stress crónico. E é em si própria um bocadinho de stress agudo. É fazer uma coisa difícil. Isso é bom, torna-nos um bocadinho mais fortes, ou melhores, ou mais calmos, neste caso. Exatamente, e como tu dizes, já existem algumas diferenças e consistências na literatura agora, que é, por exemplo, a meditação também causa mudanças anatómicas no cérebro, no sentido que vários estudos mostram que, por exemplo, a amígdala basolateral tem uma redução de tamanho. E a amígdala, para quem não sabe, está associada a medo e agressividade. Certo. Em relação à amígdala central, já não existem tantos estudos, porque a amígdala, como várias regiões do cérebro, estão lateralizadas, portanto existem dois compartimentos. Outras partes que podemos ver nos estudos que são mais consistentes parece haver aqui uma interação também com a serotonina, a libertação de serotonina, neurotransmissor que dá-nos um bem-estar. Também parece ter mais sangue nas zonas executivas, no córtex pré-frontal, e também, isto ainda está em fase, a consciência dos resultados ainda está a ser investigada, mas também parece atuar nos circuitos de GABA, que nos permitem acalmar um bocadinho, inibir, estar um bocadinho mais relaxados. Sim.
mas pronto, é como tu dizes, existem muitos estudos, mas ainda estamos a aprimorar as técnicas e os contextos onde estamos a estudar esta prática. Sim. Outra coisa que no meu caso pessoal ajudou bastante foi a melhorar hábitos pessoais. Parece que como conseguia fazer meditação, pois outras coisas que são de hábitos que se calhar deviam ser feitos melhor ou pior, ou neste caso melhor, tornavam-se bem mais fáceis de implementar. Exato. Não é? Lavar os dentes mais vezes, cortar o cabelo mais regularmente, qualquer Exato. coisa, coisas pequeninas que eu comecei a notar que também trouxeram benefício. Exato. Sim, consegues quase ultrapassar aquela resistência que não te permite fazer aquelas coisas mundanas. Exato. Lavar os pratos torna-se mais fácil. Exatamente. Aquelas vozes chatas Exato. na cabeça que dizem, ei, não me apetece nada e não sei o quê, perdem força. Exato. E as coisas fazem-se e a pessoa faz as coisas mais tranquilamente e mais alegremente até no meu caso. Sim, eu diria que sim. Também, por exemplo, olha, esse exemplo de lavar os pratos para mim torna-se bastante mais fácil. Apesar de a malta lá em casa às vezes queixar-se que eu podia fazer mais e aceito essa crítica, mas torna-se muito mais fácil. Certos atos tornam-se mais fáceis de executar. Exatamente. Agora, obviamente, que quando nós falamos da meditação como ferramenta de introspecção, podemos argumentar também existem limitações, não é? E um dos exemplos é porque somos nós próprios a avaliar-nos a nós mesmos. E então, e quando isso acontece, existe uma... Quando consegues ver as coisas na terceira pessoa, normalmente tens mais claridade. E quando estás a avaliar a ti próprio, obviamente que vão haver algumas limitações, não é? E um exemplo, uma analogia que também pode ser usada é que nós temos aqui um ponto cego no nosso campo visual. Sim. Que nós não... Pronto, é ali um espaço, um intervalo de espaço no nosso campo visual que nós não temos, não entram dados, está bloqueado. Por exemplo, se nós olharmos para um espelho e tentarmos acompanhar o movimento dos nossos olhos, nós só vamos ver os nossos olhos num ponto fixo. Exatamente. Isso é um exemplo deste, como se diz em inglês, do optical blind spot. E isso pode ser também aplicado a nível emocional e noutros aspectos mesmo à prática da meditação. Nos revela um bocado o blind spot. Também. Exatamente. Sem dúvida. Bom? Sim, eu acho que por hoje... Já temos conversado. Se houver questões que queiram pôr, Exato. não hesitem em pôr nos comentários ou mandar mensagens através das redes sociais. Exatamente. Ou mais alguma coisa. Digam-nos o que é que nós podemos fazer melhor. Nós estamos a evoluir, somos novos nisto. E pronto, e agradecemos sempre o feedback. E já sabem, temos os links também aqui na descrição. Caso queiram nos conhecer melhor, é só carregar lá. Então, até à próxima. Até uma próxima. Fiquem bem.